Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Casa Nefas, Núcleo Espírita Fraternidade, Amor, Sabedoria. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, e nós vamos estar estudando o Livro dos Espíritos, dando seguimento ao que nós estudamos semana passada, que é o fluido vital. E qual a importância dele na matéria, no corpo humano, principalmente, e de que mais se alimenta o corpo humano. Então, a ação do fluido vital no corpo humano e de que mais o ser humano como um todo precisa para seguir aqui encarnado, cumprindo as suas tarefas, as suas missões e nessa busca da evolução para frente e para o alto, cada vez mais perto daquilo que Jesus espera de nós. Então, vamos continuar aqui. Nós paramos semana passada na pergunta 63, né? E vamos pegar aqui a pergunta 64. Eu vou voltar numa figura da semana passada daqui a pouco para a gente dar um contexto mais completo, tá bom? Então, dentro desse assunto do fluido vital, princípio vital, vamos seguir aqui com a pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Resposta: é, sem dúvida, o princípio vital, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, o hidrogênio, os elementos e o próprio fluido, o próprio princípio vital, ele deriva de um elemento primitivo, originário, que é quem, pessoal? Fluido cósmico universal. Eu vou trazer aqui, ó, essa figura que nós vimos na semana passada. Vamos prestar atenção aqui, ó. Ela fala sobre a vida e a morte, PV, princípio vital, influenciando, agindo sobre a matéria do corpo humano. Aqui nós estamos falando especificamente sobre o corpo humano, né? Ó, repercutem magneticamente um sobre o outro, e a matéria repercutindo sobre o princípio vital. Por quê? Porque o princípio vital ele fica sem função se não tiver quem? A matéria, para ele agir, para ele influenciar. Então, é uma via de duas mãos, é uma influência magnética de um sobre o outro. Aqui embaixo, né, falando da pergunta 64, nós temos a matéria, que é igual ao quê? Exaustão dos órgãos. A exaustão dos órgãos, vamos supor uma pessoa que morre por velhice, tem lá 100 anos, 105 anos, os órgãos, né? A pele, que é um órgão, a gente vê conforme a gente vai envelhecendo, né? Como é que não adianta, todo produto de beleza do mundo não vai nos auxiliar, vai só retardar aquilo que é inevitável, o desgaste desse órgão, que é o maior órgão do corpo, que é a pele. Então, vai se exaurindo, né? Aqui, ó, a pele ela é bem visual, a gente consegue enxergar bem. Então, existe a exaustão dos órgãos, né? E aqui, aí o princípio vital retorna ao todo, aquilo que é a matéria original que nós vimos na 64, que é o FCU, fluido cósmico universal. Ainda naquela representação de que só existem duas coisas, a gente já vai ver a posição do fluido cósmico universal, tá? Então foi só para a gente entender aqui, ó. Vou voltar aqui para a pergunta 64, que nós estamos estudando. Ele diz aqui: é para vós o princípio vital, é para vocês um elemento. Isso aqui são os espíritos respondendo. Um elemento, como é o oxigênio, como é o hidrogênio, mas que não são elementos originários, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, que é o fluido cósmico universal, que nós vimos na figura anterior.
Ok, pessoal? Seguindo aqui, para a gente ter uma ideia dessa questão do princípio vital, porque a pergunta aqui ela é bastante interessante. A gente sabe que existe o Criador, Deus, e a matéria e o princípio inteligente, que é o espírito individualizado. Ok. Mas, como o princípio vital, ele na realidade anima a matéria, anima o nosso corpo, né? Quando a gente morre, o que acontece com esse princípio vital? Ele é um terceiro elemento que Deus criou? Não. Ele é um elemento que constitui o universo, mas ele faz parte de um dos elementos que Deus criou, que é a matéria bruta, né? Então, ele volta para esse grande banco de fluido de matéria, que é o fluido cósmico universal. Olha só, aqui tem uma figura que vem com uma explicação legal, e a outra, pessoal, vamos ficar tranquilo, só para a gente tentar entender o todo, tá? E mesmo assim, caso você não entenda alguma coisa, por favor, qualquer pessoa que for administradora desse grupo vai estar ou vai direcionar a pergunta ou vai responder para você ficar bastante claro sobre isso, porque quanto mais você entender do fluido cósmico universal, do princípio vital que anima o seu corpo e como o seu corpo pode ser afetado, mais você vai ter escolhas melhores para a sua vida, sobre tudo o que te cerca. E a gente já vai ver a importância disso já já. Então não fica com dúvida não, traz a dúvida para a gente, essa dúvida, o seu nome, isso tudo é anônimo, não se preocupe, traz a sua dúvida, a gente vai responder dentro do contexto da doutrina espírita e do evangelho do Mestre Jesus, tá bom? Então, vindo aqui para nossa figura, fluido vital ou princípio vital, olha, segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 65, a gente está chegando lá, fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um subproduto do FCU, do fluido cósmico universal. É um elemento básico da vida. O princípio vital ou fluido vital é o elemento primordial que dá vida à matéria. A matéria dos corpos, as plantas, os animais e os hominais, os seres humanos. Vindo aqui para baixo, é mantido, isso é muito importante, ele é mantido, esse princípio vital, pela ação dos órgãos físicos, pelos alimentos, pelo ar e pelos centros de força. Caramba, mas o que são esses centros de força? Já vamos ver já, pessoal. Ao desencarnar, ele é restituído à fonte universal, a esse grande banco de dados de matéria, que é o fluido cósmico universal, ok? Então, vamos prestar bastante atenção aqui, tá? Como é que o princípio vital, o fluido vital, tá? Eu tô marcando aqui, ó, com o meu mouse, essa caixinha aqui, pessoal, ó, o fluido vital ou princípio vital é mantido pela ação dos órgãos físicos. Presta atenção, a gente vai falar do passe, a gente vai falar do pensamento, vai ficar muito legal. Você vai sair desse trabalho, todos nós, vamos tentar sair desse trabalho de hoje tendo um pouquinho mais de noção do que a gente pode fazer por nós mesmos em termos de força, de pensamento, de tudo. E o passe, o que é o passe? Então, é muito importante a gente fixar aqui nos centros de força. O princípio vital é mantido pelo que mesmo? Pela ação dos órgãos físicos, que a gente precisa cuidar deles, pelos alimentos, pela alimentação, pelo ar, que é um tipo de alimentação, e pelos centros de força. Pelos centros de força. Então, ok, voltando aqui para 64, a gente já entendeu, né, que a dúvida aqui seria se o princípio vital seria um terceiro elemento. Não, ele não é. Ele é parte da matéria, ok? Então, seguindo aqui para essa outra figura, a gente tem uma forma mais gráfica de entender isso tudo, tá? Olha só, o Criador, Deus, tá? O elemento material que nós falamos, o que Deus criou? Só duas coisas. Então, as duas aqui, ó, nesses círculos em vermelho aqui, ó. O elemento inteligente, o princípio inteligente e a matéria, o elemento material.
Aqui do princípio inteligente, nós temos a essência espiritual, né? O elemento princípio inteligente é a essência espiritual. E aqui no elemento material, a gente tem a origem o quê? O fluido cósmico universal. Ok? Meus irmãos, eu vou interromper esse bloco nessa figura. A gente continua com a explicação depois desse intervalo, para não ficar cansativo, tá bom?